Bem-vindos ao Pode Isto Ser Terapia, um podcast de empoderamento e reflexão no feminino, onde vamos poder partilhar as nossas ideias e do nosso caminho. Eu sou a Inês Guerreiro. E eu sou a Joana Grilo, e este será um espaço onde também os nossos convidados nos ajudarão a decidir se isto pode ou não pode ser terapia. Reforçamos que este conteúdo não tem qualquer fim terapêutico e é baseado exclusivamente na nossa opinião e vivência. Não se esqueçam de nos seguir no Instagram, ativar as notificações no Spotify e Apple Podcast e subscrever o nosso canal de YouTube em pod.istoserterapia. Olá! Olá! Bem-vindos a mais um episódio do Pode Isto Ser Terapia. Sejam bem-vindos ao início de uma season? Não. Sim, podes chamar season. Então vamos... o que tu quiseres, isto é teu. Então nós vamos entrar num mês muito importante, que é o mês de outubro, que é o chamado Outubro Rosa, que é o mês da consciencialização para o cancro da mama, seja pelos homens ou pelas mulheres. E então é um mês que vamos dedicar aqui nos episódios a mulheres que tiveram diagnóstico de cancro da mama e que trazemos à conversa connosco também para sensibilizar e chamar a atenção da prevenção e dos diagnósticos precoces, uma vez que é tipo a doença do flagelo desta fase da nossa vida. E então vamos também utilizar aqui os nossos episódios com a finalidade de consciencializar para a prevenção e o diagnóstico precoce do cancro da mama. Para isso, Sim. Hoje temos connosco uma convidada muito especial, pelo menos para mim, Sim. que é uma amiga muito querida e que foi para mim o primeiro contacto de uma forma muito próxima com a doença. Então hoje temos connosco uma mulher muito corajosa, que eu tenho a honra e o privilégio de ter como amiga. Foi a pessoa que mais próxima de mim que eu vi lutar com a doença de uma forma muito, com um diagnóstico muito difícil, numa fase inicial, e foi a ela que eu fui buscar toda a coragem para perceber e entender o que é que eu podia fazer durante o meu diagnóstico. É, sem dúvida alguma, um dos meus maiores exemplos de resiliência e de coragem. Não é alguém que goste muito de estar neste tipo de situações, nem que goste de se expor, mas eu acho que também é desta forma que eu posso homenagear, no sentido de que ela saiba, para além de que é muito importante para mim, do quanto ela é um exemplo no meio da doença em si, e do que é um diagnóstico difícil e das quantidades de superações que ela teve que ter para hoje estar aqui a falar connosco, mesmo contra a ciência. Eu acho que dentro do resto vocês vão perceber o quanto especial é, e chama-se Tânia Coelho. Olá! Olá! Bem-vinda! Obrigada! Bem, agora, ainda bem que eu não trouxe os sentimentos para esta conversa, senão já estava aqui numa choradeira. Mas pronto, como vocês já disseram, o meu nome é Tânia. Eu, infelizmente, também faço parte deste grupo de doentes oncológicos. Eu fui diagnosticada com 32 anos, assim, um cancro, assim, num estadio adiantado. Só 4, não é? Que é assim, tipo, o máximo. Eu lembro-me de pouco daquela consulta de oncologia, primeira. Lembro-me só da médica dizer a única coisa que você tem a seu favor é haver medicamentos mais direcionados para o seu tipo de cancro. E foi isto que eu me agarrei, pronto. Sendo que sou profissional da área, sou técnica de farmácia, eu preparava a quimioterapia para os outros doentes e de repente eu estou do outro lado. E eu percebi um bocadinho disto, não é? E perceber um bocadinho disto nem sempre é fácil e, portanto, sabendo todas as probabilidades de sobrevivência, quais as probabilidades do tratamento dar certo, eu queria que a médica me dissesse tudo. Mas a médica disse-me basicamente, quer mesmo saber, e eu disse, se calhar não, porque acho que quando os outros nos dizem, apesar de eu ter lido aquilo antes, quando os outros nos dizem, parece que é mais real. E então eu disse, não, se calhar é melhor, é melhor não me dar as certezas. E fujo, e até hoje fujo sempre um bocadinho disto. Eu quero saber, mas não quero saber. Estou sempre assim naquela dualidade, até em resultados de exames e tudo. Mas pronto, ainda passei ali uma fase de revolta grande porque foi longa. Grande, como é óbvio, ficamos revoltados porque
tão grave, porque neste estadio, mas foi demorado. Eu demorei anos, se calhar, a sair desse momento de revolta. Eu estava sempre a pensar, e eu lembro-me perfeitamente disto, de pensar, porquê é que não foi uma pessoa mais velha? Porquê é que, com 32 anos, agora que eu me preparava para, sei lá, avançar, até na minha relação amorosa, né? Passar para ter a parte dos filhos, e de repente não dá. De repente tens um cancro e pronto, óbvio que isto é a prioridade, é lutar contra este cancro. Mas pronto, passei com terapia, comecei logo, e nisso a Joana ajudou-me, né? Basicamente ela empurrou-me, não, vais fazer terapia, agora sim. Já estavas a precisar há anos, é agora o momento. Já não há desculpa. Exatamente. Mas pronto, demorei algum tempo a sair da revolta, mas acho que agora é mais aquilo que já foi falado muitas vezes nestes episódios, que é a ansiedade e a angústia provocada pelo resultado dos exames. Mas pronto, é viver dia a dia em que quase não me lembro disto. E depois há essas semanas, às vezes meses, porque demoram imenso tempo a ver os resultados, mas... Nós temos esse pacto. Ela vai às minhas consultas e eu vou às dela. Sim, porque não dá para ir lá sozinho, sem estar sempre a tremer que nem varas verdes. Mas pronto, o que é que isto trouxe para além disso? Lembro-me que no início há coisas boas que também nos fazem pensar nisto, e há doenças potencialmente fatais que nos fazem pensar na morte. E foi isto que é um tema que nós trazemos aqui, que é, eu fui obrigada a pensar na morte, basicamente. Pensar mesmo, planear, do género, o que é que eu quero, como é que eu quero, quero ser enterrada, quero ser cremada, como é que eu quero que seja, quero que esteja lá toda a gente, quero flores, não quero flores, e como é que havia, mas acho que para mim o primordial era, óbvio que ninguém quer sofrer, mas eu confiava que não, venho para o hospital, tudo quanto é possível para as dores, e a pessoa relaxa e vai. Mas foi, para mim, acho que o que mais me gostava de pensar sobre a morte era como é que os outros vão ficar, os mais próximos de mim. Para mim acaba, não é? Sim. Para mim eu vou, parto, e possivelmente em paz, esperemos, não é? Toda a gente espera isto, mas os outros cá ficam, como é que vão reagir? E Estávamos a falar disso agora, antes de começarmos a gravar, efetivamente por isso, que é... eu fiz esse plano, eu tenho escrito, mas era o episódio do Salvador Sobral nas conversas com o Daniel Oliveira, não era? Sim. E a parte que eu ouvi era isso mesmo, era ele estava tranquilo com essa parte do eu vou morrer, é tranquilo para mim. E a mãe, acho que lhe perguntou, disse, pronto, para ti é tudo bem, mas para nós não. Exato. E isso foi quando ele não quis era um aparelho de Não quis pôr reanimação, uma coisa assim. Sim, como é que se diz? Pois vocês saberão melhor que eu. Não é um pacemaker, não é um conversor, é um cardio... Aquilo desfibrilha, é um desfibrilhador. Exatamente, é isso. E foi aí que ele decidiu pôr. Sim. Pois, porque é muito... E eu confesso que também me passou muitas Conseguiste vezes... falar abertamente sobre isso com alguém? Eu, na minha família, não consegui falar com ninguém. Não, ainda hoje, e já vão alguns anos do diagnóstico, quase 7. Não é fácil falar sequer com eles da doença, quanto mais da possibilidade de eu falecer. Eu também sinto isso. Sinto que é um assunto muito É tabu. muito tabu. Sinto que é mais fácil falar convosco do que propriamente com a minha família. Acho que é... Eu tenho tudo pensado. Eu tenho um plano escrito, é favor cumprirem tudo. Alguém que faça cumprir. Eu não cheguei a essa parte, não cheguei. Inclusive, eu tenho as músicas que quero na missa. Coitado, o padre vai E tentar ouvir todas reggaeton. sou péssima para essas coisas, porque E as eu digo ilegalidades sempre que todas é muito que diferente, quero já que não vou cumpram. fazer. Já não estão cá, não quer saber, já não mandam, já... Não. Eu venho cá puxar-vos o pé todos. Eu já sei bem. Eu desconfiava disto, ela é bem capaz de vir. Just in case é melhor. É melhor cumprirmos. Aposto que puseste lá coisas ridículas, para usarmos uns chapéus estranhos ou assim, para passarmos vergonhas, mas pronto. Não, eu só quero que alguém no fim daquilo diga assim, ela nem gostava de você. Ou então deixarem-me o WhatsApp ativo e no fim mandar uma mensagem para obrigada todos. por terem vindo.
Isso está para programar. Eu sei, por isso é que eu já pensei. Obrigada Terrível. por terem vindo. Mas tipo, uns 2 dias depois, mandavas outra mensagem. Isso era mais assustador ainda. Sério. Pá, não pensei assim tão à frente. Mas não, é uma conversa tabu e eu acho que ainda é tabu, não só para quem está doente, mas no geral. Porque Sim, nós já falamos disso aqui, e agora falando mais a sério, eu acho que é mesmo isso, é muito difícil falar sobre a morte. Sim. Como é que eu explico isto? Nós já tivemos esta conversa às duas, que é, eu para mim, a morte é uma cena mesmo... A morte não me zanga. Ok. Como é que eu te explico? A minha morte não me zanga, estás Uhum. a ver? A dos outros não é assim tão simples. Mas a minha morte não me zanga. E eu percebo... a pessoa sentir a debilidade física é muito diferente Sim. do que aquilo que os outros veem. E aquilo que Uhum. nós sentimos, não é? O nível de debilidade do corpo, a que o corpo vai, é duro. Sim, sim. E é uma Foi das coisa coisas que que mais me gostou também. e eu acho que é daquelas coisas que por mais que eu tenha de explicar, não dá para explicar. A não ser que tenhas sentido mesmo aquele cansaço extremo de te mexeres. E eu morava numa casa minúscula na altura, e ir do meu quarto até à casa de banho, que era na outra ponta da casa, e por outra ponta eu quero dizer, se cá a 6 metros de distância, custava-me imenso. Eu chegava lá super cansada. E de facto, isso foi das coisas que mais me gostou, porque não ser autónoma aos 32 anos, eh, bem, deve ser horrível em todas as idades, mas Sim. quando estás supostamente pá, Dependente. no pico da tua juventude, e de repente estás dependente de que outros te façam as coisas ou que te apoiem para andar, é triste. Quando está. Assim, não é que eu me zangue com a minha morte, mas na altura, e eu já disse, né, da parte da revolta, eu estava revoltada com tudo, não é? Óbvio que não estava a aceitar que pudesse falecer, mas estava racionalmente, eu sou muito racional. Emocionalmente eu não estava preparada para isso. Acho que, pronto, é compreensível, mas racionalmente eu planeei, pensei sobre isso, tive muito medo por aqueles que cá ficavam, de como é que eles iam ficar. Estava preocupada com isso. Claro que é outra das coisas que se desconstrói na psicoterapia, que é para de pensar nos outros, pensa um bocadinho mais em ti. Tu é que és importante agora. E isto demorou algum tempo a entrar, vá, como hábito na minha cabeça. E ainda hoje não é aceito por todos, não é? Tipo, é visto como egoísta. Mas a verdade é que se nós não nos pusermos em primeiro lugar, é o tal overthinking. Para mim, o overthinking é pensar sempre mais nos outros do que primeiro em ti. Mas pronto, eu acho que se deve trazer à mesa este pensar sobre a morte. Até, como eu dizia no início, até para coisas felizes. Eu acho que, por exemplo, uma pessoa que de repente vai ser pai ou mãe, começa a pensar, então, e se eu falho ao meu filho? Não é? Acho que é um evento feliz que também traz esta preocupação. Sim. E ninguém fala sobre isto. Ninguém, provavelmente não se fala disto com os amigos, por exemplo, dos amigos que já são pais, ou os amigos que também passaram por uma doença potencialmente fatal. Eu acho que não fala-se muito pouco sobre a morte. A morte faz parte da vida e toda a gente sabe isto. É a única certeza absoluta. É a única certeza que nós temos, exatamente. E há muita dificuldade em eu acho que quando tu pões estas coisas começas a equacionar e começas a perceber que há efetivamente esta, não é só uma probabilidade, não é? Não é só Sim. uma coisa que tu vês acontecer Aos outros. e que te vai calhar a ti de alguma maneira em algum momento. Mas eu acho que a mim comove-me a cena das saudades, porque eu acho que porque aquilo que nós vivemos foi muito bom. Eu tenho muitas saudades dos meus avós, mas Sim, sim. eu sei que eu recordo isso porque foi maravilhoso o tempo que vivemos juntos. E eu não me posso queixar, não é? Tipo, eu vivi com eles a minha vida toda. Sim. E tive esse privilégio, construí a minha herança emocional, as minhas memórias da minha vida, foi com eles que eu construí. E eu tenho muito orgulho nisso. Mas também sei que me deixa num lugar muito tranquilo. O meu avô não assistiu à minha doença, a minha avó não teve consciência durante a minha doença. Isso também me deixa muito tranquila. Estavam mais protegidos. Sim. Eu acho que eu gosto de falar sobre isto, né? Às vezes até demais. Nós somos diferentes nisso.
Mas imagina, eu gostava que a minha família tivesse partilhado comigo a fragilidade deles, porque parece que vivemos as nossas fragilidades em pontos opostos da sala. Sim, mas tu já estavas. Compreendo que eles não. Agora, se calhar, seria um bom momento para eles partilharem essas fragilidades contigo, não quando estás a passar pelo processo. Tens mais de pensar do que nas fragilidades deles. Sim, mas eu sinto que na minha família é um grande tabu. Muitas vezes quando eu puxo os eventos que eu participo ou quando eu puxo o assunto, eu sei que já é gerido com alguma resistência, que é como um reviver, e eu compreendo que para eles isso lhes traga sofrimento. Sim. Mas, da tua morte ou da morte em geral? Da doença em si. Eu acho que é da doença. E do choque, não é? Porque na verdade isso colocou-os em contacto com a minha finitude. Sim, não sim. É? Tipo, estava a pensar isso, eu sinto que na minha família há ali um lado que é mais natural, no sentido de pronto, isto vai ter que acontecer de qualquer maneira, e de um outro Mas lado. eu sinto-se for idoso, eu acho. Pois, mas eu, por exemplo, para mim a morte causa-me ansiedade. Eu fico ansiosa só de pensar que deixo de existir. Sim. Eu, enquanto ser, e eu Não acho perco que mesmo muito tempo a pensar sobre não, isso. acho que não, nem sei se já me coloquei no papel de e os outros como é que vão ficar. É mesmo muito meu de eu não quero que isto aconteça. Tenho muita Estás resistente. tenho, sim, é muito e ao ponto de ficar havia alturas em que eu ficava quase sem ar, de começar a pensar e não estava, e depois o mundo continuava a girar e era uma coisa Sério? sim, é uma Incrível. coisa que a mim me provoca muita ansiedade. Mas Enquanto o tema é algo que, por exemplo, eu sinto pelo lado da minha mãe é uma coisa mais natural de falar, e ela não. O meu pai já é muito mais. Eu já lido um bocado assim, eu gosto um bocado com ele, mas eu já lido um bocado assim como ele, de prefiro nem falar, eu prefiro nem pensar sobre isso. Aí depois gere-se o que for, quando for e como for. E ainda ando muito a fugir de mergulhar um bocadinho nesse tema e efetivamente perceber o que é que me causa ansiedade, porque é que tenho esta. Eu Mas lembro-me para mim é um que tema que me deixa ansiosa. o meu gatilho maior era quando via os meus sobrinhos, ou quando estava com eles. Sim. E quando os via a fazer alguma cena que eles gostassem muito, isso para mim, naquele momento em que eu ainda estava em tratamento, doía-me horrores. porque não ias lá estar Era. para presenciar. Sim, Eu sim. não ia poder ver. Eu não sei se vou poder ver ou não. Ou se, É como se tivesses vais poder continuar a saudades deles, apesar de ainda lá, assim, ainda estares ali. Sim, tal e qual. Sim. É uma E eu das coisas que eu ficava também mesmo a pensava. pensar do tipo, que merda, eu depois não vou poder ver isto, eu não vou poder participar. E isso era uma das coisas que me deixava a pensar. Também pensava nisto, tipo, o que é que eles vão pensar de mim? Ou seja, o que é que eles vão guardar de mim? Que memórias é que as pessoas da Não sei. família e amigos vão guardar de mim? Serão boas? Serão más? serão mais ou menos? Só assim vou ser lembrada como? Isso também me passava pela cabeça, porque eu tinha imenso tempo, não é? A pessoa fica do acho. Sim, é verdade. Tem imenso tempo a pensar em tudo. Mas sim, não, ainda hoje é tema tabu. Eu acho que quanto mais próximas as pessoas são de ti, Mais difícil. mais difícil é. E óbvio que se calhar se for uma pessoa que já fala abertamente tudo, ou já tem ali uma terapia de base que a ajudou a abrir horizontes. Isso por acaso é verdade, porque a única pessoa que falou comigo abertamente sobre isso foi a Teresa, e ela é psicóloga. Pois, eu acho que quem tem já esse trabalho de base, se calhar consegue falar mais normalmente sobre isto, sobretudo, né? Contigo, mas isto é um tema pesado. Mas com muitas fragilidades, não é? Sim. Da própria pessoa. Mas o pensar sobre a morte, eu por acaso no outro dia falava com uma amiga minha e ela também já tinha pensado sobre isso, não porque ela tivesse a passar por algum processo de doença ou tivesse, lá está, numa gravidez, não, ela simplesmente perdeu os avós também, assim, seguidos, na altura do Covid, e começou a pensar, então, e quando chegar a minha vez, o que é que eu quero? O que é que eu quero no meu dia, naquele que será o dia pronto, do enterro, do funeral, que seja. Portanto, eu achei quando ela me disse aquilo, eu achei, isto é super saudável, eu acho que sim, que as pessoas devem começar a pensar sobre isso, porque depois falecem. Eu não gosto de Também há morrer. o outro lado, que é eu estou-me hoje em dia, para mim é completamente indiferente o que é que vão fazer ou não. Ok. Sim. Sei lá, acho que nunca. No pós. Agora não sei se No sou eu a pós-acontecimento. evitar. Sim. Se Não sou eu a sei. evitar Pensar sobre isso. porque depois. E não tenho ainda essa. Ainda não cheguei lá, a essa Exato. gaveta. Ou se me é realmente indiferente o que for. Sim, sei lá, não. Eu acho que depois de ter assistido à partida próxima da Tânia Grilo,
Acho que foi a pessoa que mais me colocou em contacto com esta questão. Muito mais do que a brincadeira do que estamos a falar do que é que és no funeral, ou do que é. Para mim, aquilo é a dureza da partida, daquele momento, daqueles dias antes da partida. Sim. Em Tu já sabes que vais tu mesmo. sabes que está a acontecer, não é? E ali eu acho que ela ao início ainda tinha ali algumas questões, mas nós que estamos a ver, né, tipo, nesta posição, tu sabes que aquilo vai acontecer, falta pouco. E a cena do não morrer sozinho, Sim. numa cama de hospital, tipo, acho que é. Eu percebo que seja muito duro para a família, para as pessoas que estão à volta, mas. E eu via acompanhadíssima, e eu acho que isso para mim foi um exemplo, e ela ter tido tempo de se despedir consciente. Pois. Ela ter podido despedir-se consciente e só depois então é que a sedaram. Eu acho que isso para mim foi um exemplo tipo incrível de como tu podes fazê-lo de uma forma. Vai ser duro sempre. Eu acho que nunca não há forma de fugir dessa dureza ou à tristeza desse momento, mas foi ao mesmo tempo bonito, porque ela para já não partiu sozinha e depois as pessoas. Eu não imagino a dor que é, porque eu não estava, não era eu que estava ali intrínseca naquele momento, né? Mas eu acho que foi uma coisa construída, pensada, houve aquele, agora é só aquela coisa da pessoa ficar sozinha. E eu às vezes acho que até, se calhar as pessoas podem preferir, mas a cena de tu ficar sozinha no hospital, a tua família está em casa e depois alguém liga. Eu acho que é aqui um lado também que é a previsibilidade. É, sim, Porque uma coisa é uma coisa a acontecer de sim, repente. eu penso assim, eu não penso nisso porque eu ainda vivo na ignorância à data de hoje de como é que vai acontecer. Certo. E vocês entraram em contacto com uma experiência de preverem como é que podia ou não acontecer e em que tempo e de que forma. Eu acho que isso muda por completo a partir da perspectiva com que olhas para isso. E para já, tipo, o facto de teres algum conhecimento clínico faz com que tu saibas a partir de determinada altura o que é que está a acontecer. Sim, não é? sim. E de que forma é que. Quase que te obriga a lidar com isso também. Sim, É inevitável. Total. E essa, por esse exemplo, e pronto, eu não conhecia a Tânia Grilo, mas sei, estava lá no momento em que ela estava internada no hospital onde trabalhamos e, portanto, eu sabia que ela estava lá, mas é a paz, ou a sensação que me dá dessa história é que ela conseguiu encontrar uma paz e tranquilidade para se despedir. E também penso nisso. Será que eu conseguiria encontrar esta paz e tranquilidade ou será que ia revoltada e chateada? Eu acho que isso também deu muita tranquilidade às pessoas dela. Saber que ela estava em paz com o momento e que estava tudo bem. Porque isso foi um dos maiores exemplos que ela me deixou, que foi, ela transmitiu-lhes que estava tudo bem. Estava tudo bem. Mas é uma coisa em que eu penso ou seja, é um medo que eu tenho de se chegar lá, vou chegar assim, vou conseguir alcançar essa tranquilidade, vou conseguir transmitir isso, não sei, não sabemos, não é? Há aqui um outro lado em relação à morte que eu sempre achei, e por acaso acho que nunca discuti isto mesmo com alguém que fosse não necessariamente cristão, mas tivesse uma religião e algo a que se agarrasse de uma forma mais aprofundada, que é o facto de ter uma religião, seja ela qual for, este tema está sempre, há sempre alguma coisa sobre este tema. Sim, sim. Seja algo para lá da morte, seja o facto de se justificar o facto da pessoa morrer, e eu sempre senti que quem tinha esse lado, onde se agarrar, fosse ao que fosse, acabava por, não é que fosse mais fácil, mas tinha um amparo diferente. E eu, como sempre sempre tive um bocado fora disso, eu não seguia, não tenho nenhuma religião e então aquilo em que eu posso ou não acreditar não era muito seguro para mim. Sempre achei que era por isso também que era mais difícil para mim entrar em contacto com este tema. Nunca discuti isto com alguém que efetivamente para me dizer, olha, sim ou não, ou isto não tem nada a ver com isso. Mas, Joana, se quiseres dar a tua palavra, é porque eu sou das delas, zero sem religião. Depende muito daquilo em que tu acreditas. Tu acreditas que vais encontrar alguma coisa depois? Tu acreditas que o sentido da vida tem a ver com o vir cá fazer o quê? Estamos só cá a habitar este planeta? Eu às vezes acho que às vezes quero acreditar que há alguma coisa para lá, porque isso sossega-me o espírito no sentido de não acaba aqui. Porque o meu problema é a questão de vai mesmo acabar. Isto acaba aqui. Esta fase. Pronto, tu acreditas nisso? Sim. Não nesse sentido. Mas mesmo que haja outra, à partida tu podes não te lembrar. Podes. Também acredito nisso.
Tens portanto, pena? Há de algumas coisas, outras não. depois. Provavelmente. Claro, há sempre coisas péssimas na Exato, vida de nós todos podemos nós. esquecer. Exato. Mas sim, eu acho que no meu caso tem a ver com isso. Não naquela ideologia do as virgens e tudo Eu acho mais, muito não é? engraçado Uma porque coisa a minha foge para avó, o paraíso, ou o que é que seja, não nesse Sim. sentido. a minha mas, avó materna tinha muito essa questão em relação ao meu avô, que era, o meu avô era completamente descrente. A minha avó era muito católica. E então ela rezava por ele, sempre. Porque ela achava que, coitado, ele quando morrer, não tem para quem que o onde vai ir. aceitar? Pois. Não tem para onde ir. Porque ele Mas não acredita em nada. Eu, por acaso, não sendo religiosa, e não sei bem ainda, eu vou dizer uma cena muito lamechas, mas eu acredito mesmo na parte do amor, né? Na parte da energia, digamos assim. Eu acho que se todas as pessoas à tua volta te quiserem bem, tu vais ficar bem. As pessoas que te rodeiam não forem as tais chamadas pessoas tóxicas, não é? Tu vais estar bem, independentemente de que fase da vida estiveres, vais encontrar amparo ali, ou nem. As pessoas não precisam estar lá fisicamente, não é? Mas tu sabes que elas estão lá, e eu estou agora a fazer aspas no ar, mas elas estão lá para ti. E eu acredito mesmo muito nisso, tanto que já há muitos anos, quando o meu padrinho foi assim, o primeiro contato que eu tive com um ente querido a morrer, ainda por cima ele morreu de cancro também, e eu achava que ele se tinha transformado, eu tinha uns 12 anos, eu achava que ele se tinha transformado numa estrela. Portanto, eu pedi à estrela para proteger quem estava cá em baixo. Óbvio que isto, eu sei que ele não é Deus, ele provavelmente não se transformou numa estrela, não me faz sentido, mas eu pedia e eu acreditava que as pessoas estavam tristes, se eu no dia a seguir as visse felizes, era porque eu tinha pedido àquela estrela. Portanto, eu acho que as pessoas conseguem agarrar-se a alguma coisa, Sim. sempre, Independentemente de ser não uma quiserem, religião ou não é? não. Sim. E também, por exemplo, eu agora vou a Fátima, nosso sítio de peregrinação, não é? Aqui em Portugal, não porque eu acredite na Nossa Senhora de Fátima ou naquilo que ela representa, mas porque o santuário, em determinadas alturas, não digo todas, mas em determinadas alturas faz-me sentir bem, dá-me aquele quentinho Mas aqui até no para quem coração. é crente, há alturas que o santuário está impossível. Exato. Gente Pronto, que mas não tem amor no coração. Exatamente. Eu está. Pronto, não vou dizer. Mas pronto. Mas é isso, não sendo religiosa, nem sendo crente, especificamente na religião católica, que é aquela que eu mais conheço, apesar de não ser religiosa, porque toda a minha família é católica, eu sinto-me bem indo a Fátima e faço lá as minhas orações a não sei o quê, mas é aquela coisa de manifestar para o mundo aquilo que queremos, não é? E pronto, sinto-me bem com isso e acho que isso também ajuda ou ajudará no momento da morte, seja a nossa, seja a dos outros. Há bocado falávamos e tu dizias uma frase que tinhas encontrado e estávamos a debater sobre isso, que era sobre se pensar sobre a morte e sobre esta proximidade à finitude se gera empatia. Pois, e nós estávamos a tentar entender como é que isso gera empatia. Exato. E eu estava a dizer que não sinto que tenha mudado muito. Por exemplo, há pessoas que mudaram imenso com o diagnóstico do cancro. Eu acho que não mudei quase nada. Mas não achas que isso é um bocado idealizado? Eu espero que sim, porque senão eu estou a falhar redondamente e eu não quero pensar sobre isso. Aquilo que eu acho que foi um dos meus maiores confrontos no pós, logo ali no imediato, aquela emoção do e agora isto passou tudo e de repente isto foi uma avalanche e de repente passaste por não sei quantos mil tratamentos e acabaste a rádio e de repente parece que tinhas que ver a luz, uma luz diferente que alguém viu em algum momento. Pai, não! E a vida continua igual, não é? Tipo, o mundo continua a girar e há muito essa idealização que eu acho que é muito importante desconstruir, até porque parece que tens que forçosamente ser feliz noutra coisa qualquer que senão a vida que tu tinhas antes. Sim. E acho que acarreta uma pressão gigante para que haja uma transformação que se calhar para ti não é? Sim, Eu acho que se calhar já era feliz. Não Exato. preciso mudar nada. E não tem só a ver com isso. Eu acho que isto vai sempre buscar, não é? Vai sempre ampliar um lado da tua vida que tu tinhas que olhar, não é? Sim. Eu acho que isto te para por alguma razão. Eu acho que
o momento da paragem, né? Isto bloqueia a tua vida toda muda, Sim, há sim. uma transformação gigante, há um Nem que seja bloqueio só nem que financeiro, seja só logisticamente. é Agora de tens que ir às tudo, não é? consultas e depois tens que ir ali, tens que ir à radioterapia, que ainda por cima é diária, não é É. tipo uma vez por semana ou uma vez a cada 3 Sim. semanas, É é uma todos os alteração dias. brutal. É, Emocional é gigante, certo. não é? Porque tu passas, para além disso, a ter muito tempo para te observar e para E ver o que é que está teu muito corpo mais faz um ativo. reset, não é? Sim. Levas E- ali, morre montes de coisas que depois têm que voltar a crescer. E Não é só. financeiramente, para-te. Sim. Ficas dependente da segurança social, Sim. ficas Uhum, dependente de uma data de coisas que antigamente, se calhar, precisas de recorrer à ajuda. uhum. Este é o lado invisível da doença que muito pouca gente fala, Sim, em sim. que há transformações efetivas, e nós vimos no hospital, não é? Há pessoas que ficam em dificuldades muito grandes Sim, sim. durante o período da doença, e isso não é visível. É Sim, impossível alguém viver da segurança social durante o período em que está débil. Sim. Sim. Imagina, e para além Estava disso, a ver onde é que queria chegar. todo o estrafego gigante que há em ir à junta médica todos os meses. Sim. É Sim. inacreditável. Uma coisa O espetacular O também país não acontecer. está preparado para apoiar este tipo de doentes, muito menos quando estamos a falar de diagnósticos em tão tenra idade, estás a falar do grosso, do ativo do país, Uhum. com alterações que vão trazer limitações e ajustes que a maior parte das entidades patronais não estão preparadas. Nós trabalhamos para o Estado e o Estado não está minimamente preparado para acolher estes doentes no regresso ao trabalho, por exemplo. Sim. E há muitos doentes como nós que escolhemos regressar ao trabalho mais cedo porque ir à junta médica mensalmente é inacreditável os julgamentos e as situações humilhantes pelas quais tu passas. Já para não falar que tens que repetir todos os meses a mesma coisa. Exato. Ou seja, mesmo que não Com as quisesses mesmas falar pessoas. sobre cancro, Exato. tens de falar sempre porque tens de descrever toda a tua situação clínica outra vez. Às tantas eu já estava, mas isso não está escrito em lado nenhum. Eu tenho que estar-me sempre a repetir. Vocês não escrevem isso em lado nenhum, não há nada no computador. Eu venho aqui todos os meses dizer que sou doente oncológica. Não me parece lógico, sendo que doente oncológica serei para toda a vida. Mas sim, há toda uma logística financeira, mesmo de horários, rotinas que se alteram. A única, pronto, naquela fase decidi lutar por mim também. Levava assim uma vida mais sedentária e tal. Fazia exercício, agora faz parte da rotina. Comer melhor, claro. Pronto, cá foi preciso levar este baque para me decidir a fazer isso. Não que eu não soubesse que tinha de fazer, mas agora é como se fosse mandatório. Não que eu não fuja, muitas vezes. Porque afinal de contas a pessoa também tem que relaxar, não é? Se andarmos sempre assim, apertadinhas, a tentar cumprir uma rotina com que ainda não, apesar de andar nisto há anos, ainda não é uma coisa, como dizer, não é um hábito. É uma coisa que eu faço porque tenho que fazer, porque sei que é o melhor para mim. Mas acho que estou mais tranquila hoje em dia, apesar de ainda, lá está, lidar com a finitude sempre que sempre que vou aos exames, apesar de, óbvio que o exame só me vai dizer, olha, pode ter voltado, e não me vai dizer, olha, está a morrer, né? Mas é sempre difícil. Mas ao fim de 7 anos tivemos muito boas notícias nessa consulta. Pois foi, finalmente. Finalmente tivemos as boas notícias de, olha, agora você pode fazer aquilo que quiser. Continua aqui a ser seguida ou a dar uma volta. Só para não acharem anormal, eu continuarei lá a ser seguida. Porque olha, está cá o medo ainda. E acho que é curioso, e era fixe de se calhar também explicares que tu tiveste um diagnóstico em que o tratamento fez parte da tua vida anos. Sim. E isso é uma coisa que é pouco comum as pessoas falarem. Verdade. Fizeste tratamento ininterruptamente durante estes 6 anos e meio. Sim, ininterruptamente, 3 em 3 semanas faço tratamento. Agora, no início, quimioterapia e imunoterapia, e agora só imunoterapia. Também porque é que nós fizemos um jantar para comemorar o centésimo tratamento, é verdade. Já tínhamos feito para comemorar os 5 anos pós-diagnóstico, e agora foi o 100º tratamento. Agora vou ter que fazer todos os anos, independentemente do número, porque pronto, já é hábito, acho eu. E houve direito a bolinha e t-shirt e tudo, comemorativa.
Mas pronto, apesar de estar mais tranquila, este assunto da morte continua sempre, está sempre presente, digamos, que acho que não nos livramos disto como doentes oncológicos, há sempre esse medo da doença voltar e efetivamente levar a um estado terminal. Hum, Pronto, gostava, é isso que eu já disse, gostava de atingir aquela tranquilidade de quando lá chegar vou estar super, super tranquila com isto e espiritualmente ali aberta para tudo o que seja bom só, mas tenho esse receio. Não E sei se isso existe. Podes construir, se calhar, perante a inevitabilidade de uhum, saberes que vai acontecer num X período de tempo. Eu não sei se existirá essa paz ok. de quando chegares. Desculpa, Sim, estava sim, a pensar sim. nisso. Porque eu acho que, lá está, o que eu sinto é que, ou de facto a pessoa não pensa de todo, ou então quando é obrigada a pensar nisso, ou eventualmente, se houver alguma, se quiser mesmo pensar sobre isso, não é? Mas acho que é mais quando é obrigada a fazê-lo, por ter ali um tempo específico, quase um prazo, não é? Acaba por tentar chegar ao que for melhor dentro daquele possível, depois a partir daí eu acho que acaba, é difícil outra vez, não sei, Pois, ainda bem. tenho Por um lado, ainda bem mesmo. que não sabemos. Eu acho que aqui na questão da empatia, eu acho que para mim gera empatia no sentido da Da pessoa própria. consigo. Uhum, Eu acho que eu me tornei mais flexível uhum, comigo e não, eu não sei se eu devo isso à doença. Eu sei que a doença me parou o tempo necessário e suficiente para que eu pudesse perceber que, independentemente de já fazer psicoterapia há algum tempo, havia um determinado processo que eu tinha que parar para olhar com mais consciência. E eu acho que o meu trabalho interno é esse, é gerar empatia comigo mesma. A sim, mesma empatia. permitir-te falhar mais. E Ou achar que não estás a sim, falhar só porque fazes menos e bem. não ter e que a falha não tenha que ser um bloqueio, Sim, sim. sabes? E que posso permitir-me a falhar mais vezes Uhum, e não ter essa exigência. A palavra que eu estava a procurar é essa. Eu acho que eu acho que sempre fui o meu pior inimigo e o ter sobrevivido em várias fases da minha vida me trouxe uma exigência muito grande de não querer falhar e de querer corresponder e, na verdade, de querer ser amada, de querer conquistar um sítio onde pudesse ser. E então acho que essa empatia que eu tento ter por mim agora não é automática. uhum. E acho que as sessões têm-me ajudado muito nesta construção e ainda continua a ser um tema. Não é uma coisa. Sim, é uma coisa que tens de sempre te lembrar. Espera, Sim, eu não estou a ser empática comigo mesma. sim. Isso passa por parar, ter que parar, tipo, não ter que responder no imediato, ou não ter que. Estar consciente, que às vezes quando a rotina é mais intensa se torna é mais difícil. Uhum. Por isso é que eu acho que muitas vezes dizia que a doença me parou, porque a intensidade da rotina também me fazia com que eu fosse negligente Sim, nos não, pois não. processos e isso também me dava jeito em determinada altura. Era menos consciente. Sim, sim, Acho que agora tenho mais dificuldade em não ser consciente, em me permitir a estar na roda. sim. Eu acho que é desafiante, Mas eu estava a pensar, será que não chegavas aí de outra mesmo que não? maneira. Como Sim. é óbvio que eu prefiro chegar aí e levar dois pés de estalos e não ter. Pronto, agora tipo, isto é uma mesa muito difícil de manter com o registro para o podcast, porque a ironia é aqui muito E o bem cercar, recebida sim. e o sarcasmo. Mas Até que ponto é que foi eu acho que essa forma, a vida deu muitos avisos antes disto de chegar. certo? Eu percebo que isso pode ter sido a consequência de não teres conseguido ver isso antes, não Sim, é? não tinha Uhum. capacidade emocional para ver Sim, antes. até que ponto é que foi o facto de efetivamente lidares de perto e com um prazo em relação à morte e não. Não Não podia ter acho. sido outro motivo. Eu acho que não foi ativado pelo prazo da morte, porque o meu Ok, diagnóstico não tinha essa, ok. a menos que houvesse alguma intercorrência durante o processo, Uhum. Sim. o meu diagnóstico não me trazia essa resposta no imediato. Um, e eu acho que foi o tempo parada é que me ajudou Sim. a estar mais disponível e consciente e nunca ter deixado de fazer sessões de terapia. Acho que ainda
Demoravas que mais tempo, se calhar. talvez. Sim, demoravas só mais Acho que há tempo. processos na tua vida que tu vais trazendo de arrastos porque te doem e de uma forma mais consciente ou menos consciente tu vais deixando de arrastar. Eu- E há outras alturas em que a vida é maior e te obriga a parar. Mas também há o outro lado que eu fico a pensar, que é, será que toda a gente que passa por uma experiência dessas fica com esta questão em relação A estatística diz à morte que ou não? a estatística diz que passado algum tempo as pessoas esquecem. Pois. Eu não esqueci porque lá está. Continuo a fazer o tratamento. É que é, pois, e Eu que é nunca- esse lado eu- e do eu acho diagnóstico sim. de terem que Eu acho ir que rever, não é? depende. Sim, sim. Pá, eu acho que é quase impossível porque não conheço ninguém que não fique com alguma coisa no pós. Né? Certo. Eu faço medicação. Se calhar as crianças, eventualmente. Pois, E não é que elas, ósseas, e as não é que elas consequências não todas que fiquem ficam. com limitações ou lesões, só que elas cá não se lembram é de como é que eram antes e portanto Sim. não têm consciência que Exato. aquilo é uma consequência da doença. O esvaziamento axilar é uma coisa que fica, Sim, não é? Tu tens que ter cuidado, é uma coisa que fica. para sempre. E é E era isso que há um bocado estava a lembrar disso, que também passei a ser mais empática porque talvez agora já esteja mais consciente. Ou seja, eu tenho limites físicos agora que não tinha. total, E eu estou também. mais consciente deles. Até porque o corpo não me deixa esquecer. Exatamente. O corpo não nos deixa esquecer e eles estão lá e vieram para ficar, infelizmente. Eu acho que isso é mais, ajuda a ter ali um barómetro, não é? Sim, Ajuda sim. a estar mais, a não deixar esticar a corda. Não é uma Isso coisa assim tão... É porque dói, Aham. porque cansa, Cansaço. porque cansa. Cansaço crónico da menopausa. Pois, e não estou a passar por essa fase, mas sim, canso-me mais. E eu acho que a única coisa que cresceu mais em relação à mudança que a doença trouxe é eu fico mais facilmente intolerante. Depende do dia do tratamento. E se fazes clomastina ou não. Olha, Não, se faço clomastina, esquece. Fico intolerante logo, passado umas horas. Mas Eu fazia clomastina e dormia o dia todo, ficava-me doce. ela ficava Fazemos onde. apostas. Eu não, fico qual é com, que é o- fico com a birra do sono, basicamente. Mas há uma eu digo- reação típica a É um isso ou não? antialérgico. Aquilo é um Ah, antialérgico, ok. dá muito Fazendo sono. no pré-tratamento Sim. e o objetivo é tipo ajudar o corpo a tolerar melhor o medicamento. fármaco. Sim. E há pessoas que reagem como a Tarax, não é? Uhum. Tipo, Sim. há pessoas que reagem com hiperatividade e outras Ok. com debilidade. E nós nisso somos opostas. Eu fico débil e ela E- fica irritada. Fico porque lá está, é a tal birra do sono, porque eu parece que levei com um pau na cabeça, mas durante dias, e aquilo é um comprimidinho pequenino. Mas sim, acho que a intolerância, sim. A intolerância à parvoíce. No fundo. Eu sempre fui muito intolerante à parvoíce, mas agora está a um nível. Porque eu acho que, lá está, está a par com a relativização. Eu deixei de dar importância a determinadas coisas e então quando os outros que ao meu redor dão importância àquelas coisas, eu acho isto é muito parvo, porque eu já passei por aquilo. Tipo, porque é que estou a dar importância a isto? Porque é que esta pessoa está a dar importância a isto, sabendo que eu passei por aquilo? Porque é que ela vem desabafar isto comigo? Acho que é essa. Acho que foi a única coisa que eu me sinto efetivamente mudada que esteja levada em contra esta situação da doença. De resto, eu até já me questionei, eu deveria participar mais, devia ter falado com mais pessoas de doenças oncológicas para perceber a situação delas. Se calhar, não sei, para me ajudar na minha, assim, ou até para eu ajudá-las na delas. Porque, é como te dizias há um bocado, eu não conheço ninguém que tenha estado tanto tempo em tratamento. E aquela sensação de, lá está, do pós-radioterapia e agora passou tudo. Eu nunca tive. Eu tive agora, lá está, há pouco tempo, quando me deram a escolha de se quiser parar o tratamento e pronto, viver assim mais solta, que eu escolhi não o fazer, porque lá está, o medo continua cá. Ainda não estou preparada para largar. Parece uma droga, mas efetivamente mas não é daquelas que provocam uma habituação, mas dá-me uma sensação de segurança que acho que não teria se não fizesse a imunoterapia. Mas pronto, eu nunca tive essa sensação de olha, agora já acabou tudo, o processo está terminado, agora vou voltar à minha vida normal. O processo nunca está terminado. Mas há pessoal que tem essa sensação, sim. e como tu dizias, estudos dizem que as pessoas acabam por esquecer. Nós temos um exemplo até lá pertinho de nós, que parece que nunca lhe aconteceu nada. Uma mulher também com câncer da mama e pronto, já viveu a cena dela,
até já parou a parte dos comprimidos também, não é? Que são os tais Sim, 5 anos. E pronto, é como se não tivesse acontecido nada e ela vive uma vida normal e bem, Exato, sim, e sim. bem, e é fixe para ela. E eu disse: olha, esta sensação eu hei de ter, mas ainda não cheguei lá. Mas pronto, acho que estou mais tranquila e eu acho mesmo que devíamos falar mais sobre isto. Uhum. Tipo, em jantares de amigos. Sim, Fala, total. porque há coisa, acho que nós nunca, nos jantares de amigos, nós nunca vamos aos temas profundos. Eu acho que as pessoas também têm dificuldade em abordar este tema, não é? Porque Uhum. muitos partem do princípio, lá está, é o pormos as coisas em cima da mesa, sentarmos a idealizar o que é que o outro vai pensar ou não, não é? Porque eu acho que a pessoa pensa, então, mas também ela agora veio para relaxar e agora Agora vou vamos para falar. falar sobre isto. Pois, já a pensar Sim. nisso. Mas é que às vezes para a pessoa é importante falar sobre. Sim, mas eu acho que é um Às vezes bocado é mais dura essa- para o outro ouvir Pois. falar sobre. É mais duro para o outro ouvir falar sobre, mas não se fala com a desculpa de não vou falar porque ela lidou com isto há pouco tempo ou teve que lidar com isto de uma maneira diferente. Eu acho que também tem esse... Normalizar a questão é a coisa mais simples. E colocar a questão de uma forma direta. A pessoa se sentir que está a ser invasiva não vai te dizer, não é? Sim, em Não me princípio. importo falar sobre o assunto. Sim, mas não há tantas pessoas assim que estejam abertas a falar sobre o assunto. Eu puxo muito por ti para falar sobre o assunto por isto. Porque tu tens uma situação tão especial que deve de haver mais pessoas na mesma situação do que tu, só que as pessoas não falam sobre isto. Sim, não falam de todos os outros constrangimentos que é estar há tanto tempo em tratamento, não é? Nem que seja só porque tenho que planear as minhas férias à roda disto. Sim, Porque tenho a que vida toda. Sim, tenho que estar cá na semana para fazer o tratamento e Isso depois. tem consequências, não é? Sim. Físicas Sim, lá está. Eu agora já não faço clemastine, para bem de todos aqueles que me rodeiam. Principalmente do teu marido. Exato, coitadinho dele. Mas, coitado, ele ficou mesmo traumatizado. Ele agora ele agora diz-me, eu mando-lhe mensagem a dizer, já estou a fazer o tratamento, e ele responde, pronto, já vem rabugenta. É um amor, ele é um amor. Mas sim, traz, e eu não posso, lá está, ele, tal como eu, tenho que planear as férias à roda disto. Às 3 semanas tem que bater, as férias têm que ficar ali no meio das 3 semanas de intervalo de tratamentos. E pronto, lá está, não só fico mais debilitada do género, adormeço em qualquer lado. É verdade, porque parece que estou mais cansada, que vale é que é só sol e 2 ou 3 dias e depois a coisa ameniza. Mas pronto, é todo, eu falei logo no início da parte de estar preparada para, pronto, avançar com a nossa relação e termos filhos. Isso é uma coisa que eu não pude concretizar ainda, e ele já está em paz com isso, ou pelo menos ele assim o diz, mas eu é que ainda não estou em paz. A Joana também acho que já falou que nós fazemos colheita de óvulos antes de iniciarmos a quimioterapia, porque somos mulheres jovens e podemos querer engravidar no futuro, não é? Mas para mim já tinham passado os 5 anos. E eles guardam os óvulos durante 5 anos, é o contrato que assinamos, digamos assim. E depois, quando chegou a essa fase em que eles disseram se eu queria continuar a guardar os óvulos ou não, falei com o meu companheiro e ele disse: tu é que sabes, mas eu já estou pronto para não. Faz o que quiseres. Mas eu estou bem com esta ideia de que não vou ser pai. Sim. Mas eu não estava. E eu não consegui largar ainda. Então fui lá pedir renovação do contrato, mais 5 anos de fidelização. E ainda é uma coisa que ainda está aqui. Apesar de eu provavelmente nunca vou poder engravidar, porque hei de ser um ambiente inóspito para uma criança, mas há uma barriga de aluguer que é possível. E eu ainda não larguei essa esperança. Mas pronto, há constrangimentos mesmo na vida com o meu marido, como tu lhe chamaste há um bocado, apesar dele só ser namorado, que fica aqui bem explícito. Namorido. Não gosto dessa parte. Mas pronto, até na vida íntima, isso também traz constrangimentos, porque a pessoa não está normal a fazer um tratamento destes, não estamos igual como estaríamos se não estivéssemos a fazer um tratamento, em termos de mucosas e a lubrificação e tudo isso. Mesmo inflamação, tudo me... Ou seja, comer agora uma framboesa, que é o que está aqui à frente,
já era o suficiente para ficar com aftas. Porquê? Porque estou inflamada, tudo que é um bocadinho ácido, pronto. Há esse constrangimento, eu tenho mesmo de ter cuidado com algumas coisas como na alimentação, exatamente por causa disso. Mas, pronto, foram coisas com que eu me fui habituando, aliás. E a morte está presente sempre e pronto, está presente na vida de todos nós, mas eu sou obrigada a pensar nela com mais a miúdo e com mais seriedade. Mas eu acho que tem que se trazer leveza, tem que se normalizar este tema. Falar sobre ele para... Então o que é que deixarias enquanto mensagem, já que estamos a entrar no mês do outubro, Rosa, o que é que tu gostarias de ver diferente daquilo que viste na altura do teu diagnóstico? Em relação à morte? Não, era em relação à doença. Em relação à doença, eu acho que fala-se muito hoje em dia da medicina integrativa, e eu acho que, pronto, isto não vai acontecer tão brevemente no público, não é? No Serviço Nacional de Saúde, mas eu acho que eu gostaria que todos os profissionais estivessem mais abertos quando as pessoas expõem que, olha, eu fui a este profissional, seja, sei lá, até naturopata, osteopata, ou o que seja, e não ver... Eu, por exemplo, tenho só a cena dos suplementos. Eu dizia que ia fazer um suplemento e a minha médica abria-me os olhos e é necessário. Até que eu parecei não lhe dizer nada. E fazia os suplementos na mesma. É isso que acontece, é isso que eu gostava de ver alterado, porque tanto falam para já, o empoderamento do próprio doente e a responsabilização do doente pela sua própria saúde, mas eles também não dão espaço para isso. Você agora vai fazer esse tratamento e limite-se a fazer esse tratamento que é o melhor para si, porque é o doutor que diz. Sim. E eu respeito tudo isso, mas eu estou convencidíssima até hoje que o naturopata / homeopata que eu consultei na altura me ajudou imenso com os efeitos secundários. Eu tive quase nenhuns. Eu também. E isso ajudou-me a passar muito melhor durante a quimioterapia. Foram 3, 4 meses de quimioterapia e quase zero efeitos secundários. Ele mudou a minha vida. E por que não é? Porque isso depois não tem impacto, uma coisa é algo que possa impactar negativamente o tratamento. E hoje em dia é difícil, o que eu acho que hoje em dia é difícil é tu rastreares, tu rastreares o que é um bom profissional de um mau profissional. Certo. E eu acho que o que elas têm medo é na questão da evidência clínica. Sim. Eles escudam-se muito nesta cena do isso não tem evidência clínica. Pode fazer o que sentir, à sua responsabilidade, mas não tem evidência clínica. Hoje em dia já há muita coisa que tem evidência clínica, sim, não é? Sim. O exercício tem evidência clínica. Ao mesmo tempo também não apoia. Mas também, sim, não... Eu, por acaso, este profissional que eu procurei, inclusive, mandava-me uns estudos feitos para nós estudarmos mesmo, e para vermos as interações. Ele via também, não é? Mas para nós confiarmos que aquilo não ia impactar, lá está, no tratamento da medicina tradicional, que é aquela... Ele é enfermeiro. Sim, ele foi enfermeiro de base, sim. E ele mandava-nos esses estudos todos e era muito mais tranquilo até para mim no início. No início eu lia os estudos todos, a ver, sim. Depois passei só a confiar. Sim, eu gosto muito dele. E eu acho que isso é muito importante, as pessoas terem a sensação de que podem consultar outros profissionais, não descurando o tratamento proposto pelo oncologista, mas consultar outros profissionais para se sentirem melhor, para terem maior qualidade de vida durante a quimioterapia e radioterapia, etc. Tudo aquilo que... É muito importante. Não padecer dos efeitos secundários é mesmo muito importante. Sim. Não, eu acho que o acompanhamento até o pós-cirúrgico para mim foi muito diferente do teu, por exemplo. Não só porque a cirurgia envolveu não só o esvaziamento axilar, uma mastectomia radical, mas eu também fiz uma tumorectomia hepática, portanto foi assim uma coisa mais extensa, mas não senti depois nenhum apoio do género, olha, agora você tem que fazer estes movimentos em casa, nem que fosse isso só. Deram-me um folheto que eu tive de ler e depois, passado umas semanas, tive consulta com a médica e disse, olha, eu ando a fazer estes exercícios assim, não estavam todos certos, portanto, eu se calhar até estava a lesionar-me mais do que propriamente a ajudar-me. E também senti não foi um descuido
da parte dele, da equipa, porque não é porque uma pessoa é profissional de saúde que sabe fazer Tudo, fisioterapia. de todas as áreas que não são as nossas, não é? Não é? E não é, lá está, porque temos uma licenciatura que sabemos interpretar melhor um folheto informativo do que as pessoas que não têm uma Claro. licenciatura. Portanto, eu acho que me deviam ter explicado melhor e eu senti algum descuido dessa parte. E quando pedi ajuda, foi: não, está bem, você é jovem Exato. e pronto, está É o que bem. nós sentimos ainda hoje. Vai ao lugar naturalmente. Há sempre um edema residual que onde nós chamamos a atenção parece um exagero, porque há pessoas muito piores. Exato. E eles estão lá só para as situações agudas. E na Sim, verdade, se nós não recorrêssemos fora, não, é? Uhum. Não havia qualidade de vida. É verdade, é verdade. Portanto, é isso que eu gostava de ver alterado. Não que eu acho que há enfermeiras, da minha experiência no hospital de dia, que já estão abertas a algumas destas alterações. Vou-lhe chamar alterações, apesar de que isto existe há anos. Estão mais abertas a este tipo de cuidados extra. Uhum. Mas há outras que encolhem assim os ombros do vale a pena. Cara, não vale a pena. É mais por aí. Acolham Sim, só. É isso. Sim, Acolham. Esse acolhimento é muito importante, até porque as pessoas têm mais dificuldade em exprimir essas questões todas ao médico do que ao enfermeiro, que é quem está mais próximo. Sim, sim. E eu acho que é muito importante esse acolhimento. Seja aquilo que for que a pessoa está a sentir. Às vezes Sim, leva sim. muito tempo a ganhar coragem para contar ou para partilhar. Uhum. Sim, não é preciso, lá está. Isto agora, como profissional, quando estava do outro lado da quimioterapia, eu preparava, só isto já era um sinal de, nós preparávamos o tratamento e de repente o doente dizia já com o catéter e tudo: olha, afinal eu estou aqui a sentir uma dor não sei onde há não sei quantos dias. Portanto, nem as dores as pessoas se sentem à vontade de partilhar, quanto mais uma coisa extra. Olha, fui ao homeopata e ele É deu-me. quase incutido como ir contra aquilo que já se Sim, está sim. a fazer, não é? Não é como... Eles têm muito medo das interações. Sim, mas a homeopatia, a partida, não tem interação com nada Realmente com o ego. deles. Sim. Bem, muito obrigada por teres aceito o convite. Foi um privilégio imenso para mim ter-te aqui. Obrigada. Ruth. Vai ficar para sempre. Fica o nome do Corta- meio. Edita isto, faz favor. Ter esta parte do rude. Muito obrigada e eu acho que é um dos... vamos começar muito bem nisto tudo. Eu acho que sim. Acho que é uma conversa poderosa. Espero que sim. Espero que não estragar este outubro. Que tu ficou desconfortável, Já passou, também é bom. É bom, é bom. Já passou o desconforto. Não sei, ainda estou a sentir um bocadinho quente aqui no pescoço. Já tenho mais aí 3 anos de terapia para fazer. Não tinha pensado ainda sobre isto. Temos mesmo que falar sobre isto. Não podemos adiar mais. Então, muito obrigada. Obrigada. Obrigada eu pelo convite. Sigam-nos nas redes sociais. Subscreva o canal Sim. Ativem o sininho do Spotify. e digam-nos. Se isto pode ou não pode. Sem terapia. Beijinhos. Beijinhos, obrigada. Tão lindo. Oh. Também vai ficar tão orgulhosa. Espero que ela não ouça.